Jéssica já falou, eu sou a Alessandra. Participo deste grupo de oração já fazem 12 anos que eu estou aqui com os meus irmãos. Lógico, já mudou muitos rostos, muitos já entraram, graças a Deus. E hoje nós vamos partilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse início a fechar os teus olhos. Quero te convidar. Hoje o tema que nós vamos partilhar é sobre pecado. Eu quero convidar você com os teus olhos fechados, de você por um instante pensar aquilo que mais te afasta da presença de Deus. Aquilo que hoje para você é uma luta constante, de um pecado, de uma situação que te tira da presença de Deus, que às vezes até quer te tirar do caminho. Nesse momento que você possa refletir sobre a sua vida, sobre o seu caminhar, sobre a presença de Deus no seu caminhar. Quantas vezes você caminhou longe de Jesus? Não esteve junto com Jesus, que você optou pelo pecado. Pode abrir os teus olhos. Nesse momento de reflexão, eu convidei você a refletir sobre o pecado da sua vida, porque muitas vezes é o pecado que nos tira da presença de Deus, é o pecado que nos afasta da presença de Deus, porque nós escolhemos a viver nessa vida. Nós escolhemos a viver nessa situação, sabendo que nós temos o Senhor, sabemos que nós temos o Senhor que está à nossa frente, que está nos conduzindo. Nós optamos por essa situação. Pega a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo do 17 ao 24. Amém? Todos acharam? Amém? A página é 1501. Diz assim: portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm o entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. O título da palavra é O Homem Velho e o Novo. Nós somos nessa noite convidados a passar de homens velhos para homens novos. Você quer hoje essa mudança para a sua vida? Você quer hoje essa transformação de um homem velho para um homem novo? Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite que não tem como o pecado ser desmascarado em nós. Não tem como nós nos reconhecermos pecadores sem a presença de Deus, sem a força de Deus em nós. Porque sem Deus nós vamos permanecer do jeito que somos, como pagãos, como diz a palavra. Não viver como os pagãos, que tudo está certo, que pode viver do jeito que quiser.
fazendo várias coisas, praticando o pecado. O pecado é aquilo que ofende a Deus, que vai contra o mandamento de Deus, que vai contra os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos viver como essas pessoas que estão longe da palavra de Deus, porque nós que estamos aqui já ouvimos o ensinamento de Deus, e nós temos que renunciar a todo o pecado que está em nossa vida, aquele pecado antigo, que nós queremos, somos acostumados a viver, somos acostumados a estar. Muitas vezes confessamos, muitas vezes nos colocamos diante do sacerdote, mas nós não queremos renunciar a essa vida velha. Nós continuamos nessa situação. É como se você estivesse, eu me coloco nessa situação também, se nós estivéssemos num buraco, aonde as pessoas querem nos tirar e nós não queremos sair. Porque o pecado, muitas vezes, são situações, são práticas boas que nós gostamos de fazer. São situações que nós gostamos de praticar. Porque o pecado, muitas vezes, são situações, são atos que nós fazemos, que às vezes é bom. Hoje em dia, eu tenho uma grande mudança na minha vida. Que é que eu tinha uma grande, mas uma grande mesmo, de assistir televisão, de ter as novelas, de ver tudo que aparecia na televisão. Isso para mim era bom, eu gostava de ver a televisão, as novelas. E hoje eu sei que isso para mim é uma perda de tempo. Eu me libertei dessa situação. São pequenas coisas, são pequenos pecados que cometemos durante o dia, mas que pode se aumentar. Nós aqui não temos o hábito de matar ninguém, que é um pecado gravíssimo. Mas temos o hábito de viver longe de Deus, de não termos a comunhão com Deus. Nenhuma mudança acontece em nós, nenhuma conversão acontece em nós, se eu quiser, se eu me empenhar, se eu tiver uma boa vontade de agora eu vou me empenhar, agora eu vou mudar, isso que me tira da presença de Deus, eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa nova. Não acontece se não for pela graça de Deus, se não for a sua decisão junto com a graça de Deus. Porque o pecado, gente, é o que vai nos tirando da graça de Deus. Imagina quando você era bebê, quando você era uma criancinha, linda, maravilhosa. Hoje eu cuido de crianças, bebês, e é lindo, né? As crianças, nós sermos puros igual as crianças. Imagina quando nós éramos crianças. Você tinha o hábito de pecar? Você tinha o hábito de cometer pecados? Não, porque nós éramos crianças, nós não sabíamos de nada. Mas conforme nós vamos ter maturidade, conforme vamos crescendo, chega na adolescência, na idade adulta, nós vamos conhecendo o que é pecado e nós vamos tendo a graça de Deus de optar por aquilo e de não optar por aquilo. E nós temos que tirar do meio de nós as práticas que nós cometemos. As práticas que para nós pode ser bom, mas na verdade não é. Porque não é vontade de Deus que nós nos sujemos, que nós sejamos sujos, que nós vivamos no pecado. Não é vontade de Deus que você passe a semana inteira ouvindo tudo quanto é coisa, fazendo tudo quanto é coisa. Chega no domingo, você vem aqui, pede a misericórdia de Deus, e Deus derrama a misericórdia, Deus derrama o amor, Deus derrama o Espírito Santo. Aí você começa a segunda-feira de novo, na mesma situação, as mesmas práticas, os mesmos pecados. Não tem uma mudança de vida. E é isso hoje que Jesus quer de nós, uma mudança, uma transformação de um homem velho para um homem novo. Uma verdadeira mudança. Que dessa vez você vai querer ajuda de sair deste buraco que vai nos afundando. Eu posso dizer para vocês hoje, que se eu estou aqui hoje, é por graça de Deus. Se eu estou aqui hoje, é pela presença de Deus, porque muitas vezes, como todos nós, já passamos por muitas situações de querer desistir, de querer sair da presença de Deus, porque nós achamos que tudo que nos acontece é muito maior do que a graça de Deus. E na verdade não é, porque nós
ficamos tão cegos à presença de Deus, ficamos tão abertos ao pecado, que nós começamos a não perceber a manifestação de Deus. Começamos a não ver a graça de Deus nos conduzindo. E o pecado vai tirando isso de nós, de ver a graça de Deus, de tirar essa beleza que nós somos, que somos filhos de Deus, de tirar essa graça que somos escolhidos por Deus. Porque se você está aqui hoje, tenha certeza que é a escolha de Deus para a sua vida. É um plano de Deus para a sua vida. Por isso nós temos que estar na alegria. Temos que abandonar o que é velho e buscar o que é novo. Buscar a graça e a presença de Deus na nossa vida. E não sou só eu que busco o pecado, não sou só eu que pratico o pecado, mas muitas vezes também o demônio nos escraviza. Muitas vezes nós nos vemos em situações que são muito mais fortes que nós. E nós temos que ser libertos de tudo que está espalhado nos ares, que quer nos tirar da presença de Deus. Nós temos que ser fortes, por quê? Porque Jesus está em nós. Se Ele está em nós, nada pode ser maior. Nada pode nos dominar, porque a presença de Jesus em nós é maior. E eu quero dizer para vocês aqui, eu quero clamar a todos os dias essa força de Deus em mim, e que nós tenhamos esse desejo de clamar. Porque eu não vou dizer para vocês que hoje foi o nosso último dia de pecado. Não foi. Todos os dias nós vamos ter essa situação. Toda a nossa vida nós vamos lutar contra o pecado. O que será diferente é a nossa luta junto com Deus. É a nossa luta junto na caminhada com Deus. Ele que nos dará força. E às vezes o pecado é tão grande na nossa vida, as escolhas que nós fazemos, a sujeira em que nós andamos, às vezes é tão grande que até a nossa alma se suja. Até a nossa alma fica cheia de sujeiras, de marcas do pecado. Vai marcando o nosso coração, sujando a nossa alma de sentimentos, de falta de perdão, de muitos anos, de falta de reconciliação de muitos anos. E nós vamos guardando isso, a nossa alma vai se sujando. E na presença do Espírito Santo, Ele apresenta a nossa alma a Deus. Ele aproxima a nossa alma a Deus. E nós somos curados, nós somos perdoados por Deus pelos nossos pecados. E o pecado em nós, meus irmãos, ele não pode ser a última palavra. Bater o martelo, o pecado é a última situação da minha vida, porque não é. Porque Jesus morreu por nós. Jesus se entregou por mim e por você. E se Ele se entregou, nós já não vivemos mais sobre a lei do pecado, mas vivemos sobre a lei da graça de Deus. Vivemos sobre a salvação de Jesus. E o interessante que eu estava lendo hoje, que salvação em hebraico significa cura e libertação. Então, quando nós somos salvos, nós somos curados e libertados por Deus. Tomemos para nós essa graça da cura e da libertação de Deus para nós. Porque o sangue de Jesus foi derramado, não foi à toa. A graça de Deus não passa na nossa vida à toa. Mas a graça de Deus passa e deixa marcas em nós. Deixa marcas de Deus. E se deixa marcas de Deus, nós temos que testemunhar essa ação de Deus em nossa vida. Se você está perdendo a esperança, se você está com a sua fé quase acabando, com a sua fé pequena, tenha essa esperança, essa motivação de lutar, de saber que Jesus, Ele está à sua frente, que é Jesus que te salva, que é Jesus que te resgata, que é Jesus que te dá a mão, que é Jesus que te tira deste buraco, que te dá vida e te dá vida em abundância. É por Ele que nós devemos caminhar, porque vem dele a nossa força. A nossa força não vem dos irmãos, lógico. Se estamos aqui, tivemos e temos muitos irmãos que nos apoiaram.
se eu estou aqui hoje, eu tive a força de muitos irmãos deste grupo de oração, que me apoiaram, que me deram a força, que veio de Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sei da presença de Deus aqui neste grupo de oração. Eu sei que Deus está no meio de nós. Eu tenho essa certeza da presença de Deus em nosso coração. Por isso que a palavra de Deus, ela não pode cair em nosso coração e não dar frutos. Ela tem que cair em nosso coração e deixar que o nosso coração se transforme na presença de Deus. Temos que ser testemunhas vivas de que fomos libertos, de que fomos sarados na presença de Deus. E eu quero te dizer também que nós não podemos ficar uma vida toda lutando por um pecado, lutando por uma situação, querendo viver uma vida longe de Deus. Nós temos que nos decidir de parar de pecar, de parar de ofender o coração de Deus. Muitos julgamentos, muitas palavras que nós falamos, muitos sentimentos que nós temos, muitas intrigas que nós cometemos, muitas situações em que nós nos envolvemos, que às vezes nós percebemos que não era necessário nós causarmos tantas situações. E é necessário nós nos convertermos para sermos autênticos cristãos na presença de Deus, de parar de se acostumar nessa vida, de parar de viver essa vida e viver uma vida nova em Deus. E como eu disse, nós somos filhos de Deus. Nós temos que viver aqui na terra como filhos de Deus e ter essa essência de Deus. O que é essência? Essência é um cheiro, né? É o que você coloca em alguma coisa que te dá um cheiro, é uma essência. Nós temos que ter essa essência de Deus, ter a imagem de Deus, ter o cheiro de Deus. Temos que espalhar, propagar essa essência de Deus. Não propagar o pecado, mas propagar a graça de Deus, a essência de Deus, a presença de Deus em nós. E eu posso dizer para você, e você pode dizer para mim, que muitas vezes é difícil. É muito difícil nós vivermos essa vida. Mas eu quero dizer para você, assim como eu, como você, nós estamos aqui, nós temos essa força, porque essa força vem de Deus. Essa força não vem de você, essa força não vem de quem está ao seu lado, vem de Deus. Essa força de querer lutar, de querer se levantar, de querer ser um homem, uma mulher nova, de querer ser um jovem novo, uma pessoa diferente, de querer ser um funcionário diferente, de querer ser um filho diferente. Vem de Deus essa graça, vem de Deus essa certeza de querermos anunciar o reino de Deus aqui na terra. E é necessário uma perseverança, uma persistência neste caminho. É necessário perseverar para que alcancemos a graça de Deus, de que possamos alcançar o coração de Deus. É necessário uma persistência para alcançar o nosso objetivo, que é ter essa vida nova, que é ter essa mudança. Nós temos que ser radicais conosco. Daquilo que você sabe que para você é uma fraqueza, que para você é um momento de tortura, que nós possamos fugir dessas situações e não permitir que o pecado nos domine, porque nós somos muito mais fortes do que essas situações, porque a presença de Deus está em nós. Eu quero me decidir a partir de hoje a ter uma vida nova, e eu quero te convidar também hoje a viver essa vida nova. Eis que tudo se fez novo no Senhor. Como diz no último versículo aqui, o versículo 24: e revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Praticar a justiça, viver a santidade, porque quando Deus te criou, Ele não imaginou outra coisa para mim e para você a não ser a santidade, a não ser você viver a santidade aqui na terra, você ser santo. Nós sabemos que Deus fala isso na Bíblia, que Ele quer que sejamos santos, assim como Ele é santo. Deus
que eu e você fôssemos santos aqui na terra. Vamos praticar aquilo que é vontade de Deus. Vamos praticar aquilo que é desejo de Deus para nós. Porque assim alcançaremos o reino de Deus. E uma águia, nós sabemos que a águia é uma ave que vive em liberdade, né? Ninguém consegue prender a águia, porque a águia, não sei se é ele ou se é ela, mas acho que é masculino e feminino, é um animal que ninguém consegue prender porque é muito rápido. E quando nós rezávamos, o Senhor deu essa imagem de uma águia, que devemos ser livres assim como a águia. Se fomos criados por Deus, se fomos curados por Deus, fomos para sermos livres. Nada e nem ninguém pode nos prender. Nada e nem ninguém pode tirar a liberdade que Deus nos deu como filhos. Filhos autênticos que somos. Muitas vezes o pecado tira essa liberdade de nós. Não podemos ser o que somos, não podemos ser a nossa essência, porque o pecado nos escraviza. O pecado tira de nós a beleza do nosso rosto, tira a beleza da nossa vida, vai nos sujando. E é necessário muitas vezes nós nos mergulharmos na água do Espírito Santo, para sermos novos, para sermos grandes soldados de Deus, grandes batalhadores de Deus para alcançar o reino de Deus. Se você quer hoje, meu irmão, essa transformação de vida, este homem novo, essa mulher nova, de começar uma segunda-feira diferente, de começar uma segunda-feira na santidade de Deus, de renunciar ao pecado, de renunciar aquilo que te tira da presença de Deus, porque como eu falei, sem a presença de Deus, o pecado, ele não é desmascarado. Sem Deus, nós vamos continuar como pagãos, como diz a palavra. Nós vamos continuar nessa vida velha. Por isso que eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração e pedir essa vida nova para você. Pedir essa transformação de homem novo para você. Pois só Deus pode nos tocar. Pois só Deus pode nos libertar de toda sujeira